Bom, pessoal, voltando aqui, a gente grava o vídeo no celular, acaba às vezes sendo incomodado, alguém liga, infelizmente parou o vídeo no meio, mas vamos continuar. Mas então, por que alterar a competência poderia de alguma maneira violar o princípio da vedação ao retrocesso social? Eu fiz algumas buscas no site Justiça em Números, inclusive até recomendado por alguns colegas no grupo do WhatsApp da sala, que me foi muito útil, porque essa pesquisa me mostrou o seguinte, que existem alguns dados que devem ser levados em consideração com relação a essa alteração. O primeiro é que, atualmente, a Justiça Estadual, hoje, em sua totalidade, todas as justiças estaduais do Brasil, ela tem no seu seio aproximadamente 14% dos processos que são de competência federal que deveriam ser julgados pela Justiça Federal. Então, 14% dos processos que deveriam estar na Justiça Federal estão na Justiça Estadual. Se eles fossem passados para a Justiça Federal, aumentaria em 14%. É uma média de mais ou menos 262 mil processos por aí. Outro dado interessante é que, enquanto um processo na Justiça Estadual demora 6 anos, em média, um processo de conhecimento e execução demora na Justiça Estadual 6 anos e 7 meses, na Justiça Federal ele chega a durar aproximadamente 8 anos e 3 meses. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: ora, se a Justiça Federal, a Justiça Estadual, no momento que ela tem 14% de todos os processos que a Justiça Federal tem hoje, uma quantidade de aproximadamente 14% de todos os processos que a Justiça Federal tem hoje, e ainda assim ela consegue julgar mais rápido que a Justiça Federal, a gente pode ver que, assim, se a gente não mudar nada, a Justiça Estadual está mais rápida que a Federal. E aí vem a lei e altera, passa para comarcas com distância inferior, as comarcas que têm distância inferior a 70 quilômetros da vara federal mais próxima, vão passar a distribuir em processos na Justiça Federal. E um cálculo também interessante é que 66% das comarcas que hoje entram na Justiça Estadual passariam para a Federal com essa alteração. Dessa maneira, seriam aproximadamente 9,3% da carga que a Justiça Federal tem hoje, que seria inserida na Justiça Federal, que hoje é mais lenta. Então, o que se pode perceber é que não faz sentido, sabe? Porque se pretende melhorar, se pretende cumprir o requisito social, o requisito constitucional de falar que a competência da Justiça Federal, das ações previdenciárias são da Justiça Federal, isso não pode atrasar a vida dos cidadãos que dependem da justiça para atingir o seu direito. Entendeu? Porque os direitos sociais, eles já são urgentes. Os direitos da Previdência são pior ainda, porque são direitos assim, de pessoas que estão sem sua capacidade laboral. À medida que esses direitos são jogados, são atrasados, na Justiça Federal, se torna mais inefetiva a justiça, isso prejudica o cidadão e é sim um retrocesso social. Entendeu? Então, assim, esse atraso já dá pra gente constatar que é um retrocesso social. E aí vem a pergunta que meu trabalho busca responder: a alteração da emenda constitucional leva ao retrocesso social? Viola o princípio da proibição do retrocesso social? E, embora a gente tenha esses dados, a princípio a resposta é não. Primeiro porque o princípio da vedação do retrocesso social, ele não trata
de modificações constitucionais. Ele trata apenas de modificações infralegais. E segundo, porque a emenda constitucional 103, no que tange a competência delegada previdenciária, ela não criou norma para isso. Ela simplesmente falou que cabe a uma lei ordinária regulamentar. Então, a emenda em si não viola, mas isso não resolve o nosso problema. Se eu já sei que passar os processos para a Justiça Federal vão atrasar a Justiça Federal e que a emenda constitucional não passou, nós precisamos analisar, então, sob a luz do princípio da vedação do retrocesso social, a lei que alterou. Com relação à lei, voltemos ao tema. Ela sofre de constitucionalidade superveniente. Então, essa lei, ela é inconstitucional. A jurisprudência do Supremo é clara, que a lei feita na época, que a lei editada, veja bem o termo, editada, na época, em época que ela é inconstitucional, ela é inconstitucional, não interessa a vigência. Não interessa que a vigência da Lei 13.876, com relação a isso, tenha vindo depois da emenda constitucional, não interessa. O interessa é o momento que ela foi editada. Então, primeira coisa, a lei é inconstitucional. Só que os juízes vêm aplicando essa lei inconstitucional. E ainda não foi julgado pelo Supremo uma determinada inconstitucionalidade. Então, o meu trabalho passou a fazer o seguinte. Então, considerando essa situação fática, que a lei é inconstitucional, mas vamos colocar um pouquinho de lado essa inconstitucionalidade formal da lei. Vamos analisar o lado material. Suponhamos que o governo corrija essa lei, entendeu? Corrige esse vício de formalidade, publica uma nova lei prevendo as mesmas coisas. Isso atingiria o princípio do retrocesso social? Aí a gente tem que analisar, primeiro, a proporcionalidade. A proporcionalidade é uma análise mais comutativa. O que se está ganhando e o que se está perdendo quando se altera a competência? O que o Estado quer é cumprir o que o poder constituinte originário queria no começo, a Justiça Federal julgar causas previdenciárias. Só que o que ele está fazendo? Ele está impondo ao cidadão que ele demore mais ainda para conseguir atingir esse direito. Ora, não é proporcional, porque tudo bem, todos queremos cumprir a Constituição, mas do lado de cá, você tem alguém que é hipossuficiente, que está sendo lesado mais ainda, porque ele já é. Na Justiça Estadual demora 6 anos e 7 meses. Já é muito para quem está sem trabalhar, para quem está sem receber, entendeu? E aí, então, assim, a proporcionalidade não casa. E quando você analisa isso à luz de se ferir o direito, o núcleo do direito, isso fica mais claro. Porque quando você atrasa a justiça de quem está pleiteando um direito social, quando você atrasa essa justiça, você está ferindo o núcleo do direito. Entendeu? Você está submetendo a pessoas que têm o direito de receber aquilo que talvez garanta a sua dignidade, aquilo que garanta o mínimo essencial, e você está atrasando isso. Isso fere o núcleo do direito. Então aqui a gente pode constatar que no campo da proporcionalidade, ela não é proporcional. E aí vamos ao campo da razoabilidade. E aí isso fica bem mais claro, porque, são normas que atingem a dignidade da pessoa humana, atingem o mínimo essencial. Eu tenho um cálculo que eu peguei de uma autora e coloquei aqui no meu texto, que fala que só no ano de 2007, só o INSS, só a Previdência Social tirou 22 milhões de pessoas da pobreza, de abaixo da linha da pobreza. Ora, quem está abaixo da linha da pobreza, ficar 8 anos abaixo da linha da pobreza, dependendo daquele direito que ela já tem, 6 já é horrível, imagina 8. Então, assim, não há razoabilidade também. Entendeu? Dessa maneira, o que se constata foi o seguinte,
que não, a emenda constitucional não viola a vedação do princípio do retrocesso social. Mas a alteração da lei infraconstitucional e inconstitucional que vem sendo aplicada, esta sim viola. E por violar, ela é materialmente inconstitucional. Essa é a conclusão que nós chegamos. Agora, isso é absoluto? Não. Por que não? Porque à medida porque a análise que se faz, ela é muito mais da estrutura da Justiça Federal do que propriamente da alteração de competência. Então, o dia que a Justiça Federal tiver estrutura para julgar mais rápido que a Justiça Estadual, assim que ela tiver essa estrutura, a minha conclusão muda. E aí sim não tem problema nenhum se alterar essa competência. Entendeu? E, bom, essas são as minhas conclusões. Esse foi o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado. E quarta-feira a gente conversa para esclarecer qualquer dúvida e qualquer coisa que possa ajudá-los. Tá bom? Muito obrigado e até mais.